Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso primeiro estudo aos domingos. Não sei se felizmente ou infelizmente, né, na segunda-feira o auditório vai ser usado para um curso de mediunidade, então a turma está grande e vai ser precisado usar esse espaço aqui. Então nós transferimos o nosso estudo para domingo. Espero, e a casa também espera, que seja um bom dia e horário também para que as pessoas possam acompanhar os trabalhos aqui da casa. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, aproveitando esse ambiente, a energia desse ambiente que possa nos preparar para mais uma semana de caminhada. E nesse propósito, vamos vibrar um Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, a maioria de nós acaba chegando aqui no CEPA ou em outra casa espiritualista por conta de algo que não é normal, né? Algo estranho que está acontecendo e o meio acadêmico, a medicina, a psicologia, acaba não conseguindo ajudar a gente de forma satisfatória. Então a gente acaba parando aqui. Então geralmente a gente vem aqui por conta de algo que está acontecendo na nossa vida. E quando a gente não busca essa solução para isso, a gente acaba se acostumando com esse que não é normal, acaba virando normal, né? As pessoas não têm esse hábito de observar o outro, tentar perceber o outro, se a outra pessoa está legal, se não está, né? A gente vê em alguns casos de atendimento de pessoas que chegaram ali com 20 anos e tiveram um surto psicótico, aí os pais relembrando, tá, mas era uma criança sempre que ficava no cantinho dela, não gostava de ter contato com as pessoas, né? E a gente achava aquilo normal, né? Então a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais atento com o outro, né? A Terra é uma grande escola. A gente está aqui para aprender a respeitar, para aprender a viver, a conviver com as pessoas. E como nós somos espíritos multimilenares, a gente tem histórias no nosso inconsciente que a gente traz junto. E essas histórias interferem na nossa vida hoje. Então chegou num ponto da humanidade que a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, se conhecer mais. E esse aviso não é recente, né? Está lá dos gregos, lá, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Jesus também, conhecereis a verdade vos libertará. Então esse aviso vem acompanhando a humanidade há muitos milênios já. E só agora a gente está chegando num ponto que está começando a despertar para esse lado, querer se conhecer melhor. E geralmente esse querer se conhecer melhor vem por causa de alguma dificuldade que acontece com a gente, ou no nosso meio familiar, né? Mas eu sempre vejo isso como algo bom, um chamado de atenção para algo que necessita ser feito, ou refeito, ou ressignificado. Então cada dificuldade que a gente tem é um chamado de atenção da vida, para algo que a gente precisa fazer. Então essa é a proposta do nosso estudo aqui do Vida Consciente, que a gente consiga ter uma vida mais consciente. A nossa vida pode ser mais tranquila, quando a gente entende as regras dela. Aí tudo fica mais fácil, apesar de tudo que a gente vê em volta, a gente compreende melhor o que está acontecendo, não se sente num desespero, como se estivesse numa embarcação planetária sem ninguém governando isso. Existe uma inteligência maior que programa tudo que a gente está passando por aqui. Não que a gente seja um fantoche, mas esse aprendizado. Existem leis que cerceiam o que a gente pode e não pode fazer aqui, o que vai acontecer com a gente ou não. E quando a gente entende essas leis, tudo vai ficando mais tranquilo, apesar de tudo que a gente tem que encarar. Então o estudo nasceu
da observação que as pessoas vinham aqui na casa buscar um auxílio, era atendida pelo grupo lá de apometria ou captação, e eram auxiliadas, mas dali a algum tempo estavam de volta com um problema parecido. Então o atendimento não estava sendo efetivo ou estava precisando algo mais. E a intuição que a gente teve, ou a informação recebida também, é de fazer com que quem está sendo atendido também participe dessa cura. A gente precisa entender por que a gente precisou chegar naquele grupo de atendimento e por que foi feito aquele procedimento de auxílio. Porque se eu não entendo o porquê, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que fizeram eu chegar naquele ponto. Então, quando eu compreendo o motivo de eu estar passando por essa dificuldade, eu vou trabalhar em mim mesmo para modificar a causa daquilo, para não precisar passar por isso de novo. E para isso a gente precisa conhecer essas tais regras da vida, né? Essas leis universais. E quando a gente conhece, a gente dá uma observada na nossa vida e vê que precisa fazer algumas mudanças. Tem algo aí que está indo contra essas leis, que vai gerar dificuldades lá na frente. E aí a gente tenta mudar. Algumas mudanças são simples, a gente só não tinha consciência daquilo e fazia porque não sabia. Quando a gente sabe que aquilo é prejudicial, para de fazer. Outras mudanças são mais difíceis da gente botar em prática, né? Um vício, por exemplo, carregado aí há 10 vidas, né? É difícil, você agora percebe que isso é uma dificuldade, e não só vício químico ou de álcool, né? Pode ser um vício de querer se achar melhor que o outro, de querer contar vantagem, de querer enganar os outros, né? Ou querer ter vantagem em algo sempre. São vários vícios que a gente carrega de existências e isso interfere na nossa existência hoje. E alguns deles são difíceis da gente mudar. Aí entra o atendimento. O atendimento consegue captar no nosso inconsciente, no nosso psiquismo, a causa, essa causa que está sendo mais forte do que a nossa vontade. Vamos dar um exemplo aqui. Lá no passado, por exemplo, eu estava lá no tronco, sendo açoitado, torturado. E a pessoa que me tirou a vida lá, agora vem devolver como meu pai. Então, por mais que eu queira dar um abraço de agradecimento sincero para o meu pai, eu não consigo. Porque o sentimento é outro. Eu não consigo sentir essa gratidão sincera por ele. Então, quando você tira, porque eu estou sentindo a vibração do escravo lá no tronco, eu sinto no meu pai uma vibração desagradável, desarmoniosa. Não que ele seja uma pessoa ruim, porque eu trago essa lembrança lá do passado. Então, quando eu tiro esse escravo aqui do tronco, porque apesar do corpo ter morrido, ele está lá preso mentalmente. O corpo morreu, mas ele, na mente dele, ele está preso lá, está preso ali no tronco, ainda sofrendo. Então, quando você tira ele de lá e consegue mostrar a ele que ele já morreu, que o corpo morreu, bota ele em regressão para ver que ele também já torturou o pai ali, né, que era o torturador, o patrão ali, fugiu o nome agora, o capataz, né? Ele percebe que não é vítima e consegue sair dessa fixação mental. A partir daí, essa vibração não me incomoda mais, não faz parte mais do meu inconsciente. Aí eu consigo dar um agradecimento sincero pelo meu pai ter dado essa vida, dado condições de ter uma vida digna, profissional, ter estudo, ter preparo para essa existência de hoje. Então essas dificuldades que são maiores que a gente consegue, com esse atendimento aqui, pelo menos a maioria deles, a gente consegue auxílio. Então, as leis, né? A principal delas é a lei de causa e efeito. Tudo que eu jogo para o universo vai devolver para mim. Não importa em qual campo seja. Pode ser na política, pode ser na religião, pode ser na família, no trabalho, para a natureza. Tudo que eu faço vai voltar para mim. Então, se eu reclamo da sociedade que é corrupta, se eu a partir de agora deixar de ser corrupto, eu não vou mais ser atraído para sofrer as consequências da corrupção. Então vale a pena mudar, apesar de todo mundo ser corrupto ou ter as suas pequenas corrupções. Eu sei que vale a pena mudar e eu vou mudar, mesmo que ninguém mais mude. E mesmo que a sociedade inteira não mude, quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor, porque eu não vou mais atrair aquele tipo de situação a qual eu estava preso antes, pelas minhas atitudes.
Leis do psiquismo. Essa a gente está bem no início ainda do estudo, do entendimento. Tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Vamos pensar assim, a gente é uma centelha divina, um pedacinho de Deus. Então não é algo muito simples, né? Ou nada simples, né? Então tem muita coisa ainda que a gente destrinchar do que é o ser humano, do funcionamento do ser humano. Mas com o que a gente sabe aqui, a gente já consegue evitar várias dificuldades, consegue resolver vários problemas. Lei de sintonia vibratória. Essa veio para o nosso conhecimento mais fortemente ali pelo ano 2000, com aquele documentário, O Segredo, né? O documentário é mais voltado para atrações de resultados físicos, de ter dinheiro, de conseguir uma vaga de trânsito, esse tipo de coisa material, né? Mas isso funciona também para o nosso campo emocional, para o nosso campo mental, né? Tudo que a gente vibra, a gente vai atrair situações semelhantes. Se eu fico rezando para pagar dívida, o universo vai me dar dívida, porque eu quero pagar dívida, eu só vou pagar dívida se eu tiver dívida. Então a gente precisa cuidar com isso, né? Se eu fico rezando para ter saúde, né? É uma boa coisa. Agora, se eu fico rezando para curar a doença, eu vou receber doença. Porque eu quero curar doença. O universo entende e devolve aquilo que eu quero. É o pedir e obtereis lá do Evangelho. Aliás, o Evangelho é um repositório de leis universais, né? Orar e vigiar, e perdoar 70 vezes 7, é causa e efeito, pagar o mal com o bem, amar os inimigos. Essa aqui é a mais forte, né? Amar os inimigos. É difícil entender, mas quando você entende que o teu inimigo de hoje é alguém que lá no passado você prejudicou, você entende que você o tornou teu inimigo. E é tua responsabilidade resolver isso. Foi você que iniciou. E lembrando que amar não é você conviver com ele, né? Amar, segundo a definição do Espiritismo, da doutrina, foi perguntado para os espíritos, né, o que Jesus entendia por amor ou por caridade, né? São Paulo equipara esses dois termos, né, amor e caridade. Ele baseou em 3 pontos a resposta, né? Boa vontade, benevolência, né? Boa vontade para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. Então, amar é ter boa vontade, principalmente para aqueles que não pensam como a gente, ser indulgente, não julgar e perdoar. E essa lei principal aqui de causa e efeito, que mais pega a gente, né? Está em todas as grandes religiões, no cerne de todas elas, né? Vamos pegar aqui do islamismo, que tanta gente, por desconhecer, fala mal, né? Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Estou falando aqui da proposta, né? De quem trouxe essa ideia aqui para o plano terreno, né? Não estou falando do que nós, seres humanos, fizemos da religião, né? A gente pode olhar para o catolicismo, né? A gente trouxe ali do amar os inimigos, de amar ao próximo como a si mesmo, e fizemos as cruzadas para combater os muçulmanos, fizemos a Santa Inquisição, né? Para queimar, botar na fogueira quem não pensava conforme a gente achava que devia ser, né? Eu falo a gente porque fomos nós que criamos essa história, né? A gente não caiu aqui na Terra de paraquedas, não. Nós passamos por todas essas épocas aqui na Terra. Então essa ideia aqui é a ideia central, porque é uma lei universal, não tem como fugir dela. Vem em termos diferentes de acordo com o povo, com a época, da forma como eles poderiam entender melhor isso, né? Aqui quem acompanha o Vida Consciente, eu sempre passo essa imagem aqui, vamos passar rapidinho por ela, né? É uma pesquisa do Masaru Emoto, um japonês que fotografou a cristalização da água. E a mesma água pura em contato com vibrações diferentes. Então, observe a energia da água em contato com agradecimento e com ódio, né? Com raiva. E nós somos 70% água, então não precisa falar mais nada, né? O que a gente faz com o nosso organismo no acesso de raiva. E quando a gente está com raiva de alguém, a raiva parte da gente, né? Está aqui primeiro, para depois ser endereçada ao outro. Aí a gente chega lá, uma certa idade, arruma um câncer ou uma outra doença dita como incurável, né? E não sabe por quê, porque Deus não gosta de mim, né? Eu mesmo causei isso, por desconhecer. E agora a gente está sabendo que perdoar é bom para a gente, mas é difícil perdoar.
Mesmo a gente sabendo que a gente é o maior beneficiado, é difícil. Porque está muito arraigado, está ligado lá no exemplo lá do escravo no tronco. Então precisa tirar essa memória que impede a gente de perdoar verdadeiramente, né? Então, o primeiro tema de hoje, ontem inimigos, hoje parentes. Eu tenho uma definição de família que diz mais ou menos assim: família é uma reunião de ex-inimigos tentando se acertar. Então não pense que a outra família é melhor que a nossa. É tudo igual, só muda de endereço e de sobrenome. Então a gente está reunido em família para um reajuste. Nós somos atraídos para estar nessa família. Ninguém nasceu na família errada, nem no país errado, não está no trabalho errado também, a não ser que foi relapso, preguiçoso, não tinha condições e não se esforçou. Daí é outra história, né? Mas as situações que a vida levou você a viver, era para você estar vivendo isso. O ditado popular, o homem propõe e Deus dispõe, pode ser aplicado a penosos processos obsessivos sustentados por recíproca animosidade. Ou seja, se eu me desentendo com alguém, eu estou criando um elo com essa pessoa, uma ligação energética, como se fosse uma corrente vibratória mesmo. E se eu manter essa raiva, esse ódio, esse desejo de vingança para com aquela pessoa, essa ligação vai se fortalecendo. E se ela se fortalece, ela vai atraindo cada vez mais próximo. E aí a gente, na próxima vida, vem mais perto, como parente. E aí aumenta mais ainda a raiva. Você se desentende mais com a pessoa. E essa energia se fortalece mais e te aproxima mais. Aí você vem como irmão. Aí se não conseguiu se entender, daí vem como marido e mulher, né? Aí não tem mais jeito, tem que se entender, né? Então se entendam agora, porque isso não se encerra com a morte do corpo. A gente está aqui para resolver situações. E aí a gente vê casais tentando se separar, né? E a gente observa, alguns conseguem, outros não, né? Aqueles que não conseguem é porque ainda têm condições de se reajustar. Os que conseguem é porque resolveram, ou porque estão criando mais encrenca do que resolvendo. Daí eles dão uma pausa ali, né, para repensar, cada um segue um rumo diferente, mas na próxima vida vão ter que vir de novo. Então não tem jeito, precisa resolver. E resolver não é aturar. Resolver é entender por que estão ligados, o que cada um está precisando aprender, a compreender melhor o outro, a entender a diferença. Ele teve uma caminhada diferente da minha, então ele vai pensar diferente, os valores são diferentes, vai ver a vida de uma forma diferente, mas isso não é errado. É a forma dele, é o aprendizado dele. Ah, mas eu já sei que isso é errado, que não deve. Então, você aprendeu, mas quando falaram para você, você não quis escutar, né? Você aprendeu pela experiência, sofrendo. Ele vai aprender do mesmo jeito. E aí a gente consegue compreender o outro. E o exemplo máximo disso veio de Jesus, né? Lá no alto da cruz, depois de tudo que a gente fez com ele, ele ainda falou, fez uma oração, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, ele compreendeu que a gente estava num ponto da caminhada evolutiva e que ia evoluir. A gente está patinando bastante, né? Mas aos pouquinhos a gente vai indo, né? Ainda que os obstinados adversários pretendam loucamente continuar a se agredir um ao outro, tais vendetas contrariam os princípios de harmonia que sustentam o universo. O ódio é negação do amor, lei suprema de Deus. Infalivelmente, sempre chega o momento de mudar. Então, quando as pessoas decidem estão saturadas, né, veem que essa vingança não leva a nada, depois de 10, 15 vidas tentando, né, prejudicar o outro, é um ping-pong, né? Numa vida um prejudica, o outro é prejudicado, e na vida seguinte inverte, né? Aí chega um ponto que eles cansam, ficam cansados. Aí tentam uma existência de reharmonização. Daí a gente vem tudo junto em família aqui para essa tentativa, né?
E tem exceções, tá? Eu estou falando aqui o objetivo de uma reunião familiar quando as pessoas têm dificuldades entre elas, tá? Quando você se dá bem com o teu familiar, é porque está tranquilo ali, né? E eu vejo isso porque na minha família, entre as minhas irmãs, eu tive poucos atendimentos que eu fiz, né? De dificuldades com elas. Com os meus pais já tive mais. Mas aqui no grupo de estudo do CEPA, no meu grupo profissional, então aí foi de lavada, né? Eu já perdi a conta de quantos atendimentos já fiz, dos meus filhos também, né, André? As bênçãos do tempo acabam por esgotar o fel dos seus corações. Como eu falei, eles cansam, né, de se prejudicar um ao outro. Exaustos de tantos rancores, sedentos de paz, os duelistas acabam por desejar ardentemente uma trégua, uma possibilidade de renovar seus caminhos. E um dia, após longo sono, veja bem, após longo sono, você passa ali várias outras existências, tratando outros aspectos da tua vida, né? Ou seja, o espírito, para se preparar para um reencontro onde todos possam estar no mesmo cenário, na mesma existência, né? E se agruparem ali numa família. Após longo sono, ei-los reencarnados nas experiências em comum, ligados agora por laços de consanguinidade. Ontem inimigos, hoje irmãos. Ontem verdugo e vítima, hoje pai e filho, lá o exemplo do escravo lá no tronco, né? Ontem obsessor e obsediado, hoje marido e mulher. Assim a justiça divina exige a reparação. Assim a divina misericórdia promove a reconciliação. Assim a sabedoria do Eterno transforma o ódio em amor. É uma metamorfose difícil, sofrida, porquanto, embora as bênçãos do esquecimento e os elos familiares, eles conservam inconscientemente indelével ressentimento, não sabem porque não têm uma harmonia, né, um convívio harmonioso com o outro, porque o inconsciente ainda vibra essa necessidade de reparação. E um exemplo, eu acho que está na série Nosso Lar isso. Posso estar enganado, mas se não tem esse exemplo que eu vou falar, tem outro parecido, por isso eu acho que é confusão. De uma advogada que estava ali na faixa dos 35, 40 anos, e tinham dois espíritos obsediando ela a vida inteira para que nada desse certo para ela no lado amoroso, né? E eram dois espíritos. E ficaram tão próximos dela, incentivando ela a atrapalhar outros casamentos também. Ficaram tão próximos dela que no momento que eles incentivaram ela a ficar com um homem de outro casamento, incentivaram ela à traição, né? No momento da concepção, eles estavam ali próximos, porque estavam incentivando aquilo, né? Os dois foram atraídos para o embrião, né? Nasceram gêmeos. Os dois obsessores nasceram gêmeos dela. Então, as forças dessa inteligência maior, né, que rege o que a gente está fazendo aqui, fez com que eles viessem como filhos daquela a quem eles estavam querendo prejudicar. Então, já tiveram a oportunidade de receber de volta um corpo, porque ela tinha prejudicado eles no passado, e a ação deles de estar tão próxima, querendo a vingança, que possibilitou esse virem juntos em família. Não é para a gente desanimar, tá? Nem toda a família é assim tão grave, tá? Cada um de nós sabe onde tá vivendo, né? Daí a ausência de afinidade, a dificuldade de relacionamento, a mágoa indefinível, a animosidade e, não raro, a aversão que experimentam entre si. Para os mais esclarecidos, isso tudo é motivo de aflitivos padecimentos, em duras experiências que somente à custa de abnegação e sacrifício poderão vencer. É como se enxergasse nele um velho perseguidor disfarçado, uma ameaça. A convivência com minha mãe é complicada, nutro por ela sentimentos contraditórios de amor filial e rancor figadal que revolve minhas entranhas.
Brigamos, eu e meu irmão, como gato e cachorro. Quando adolescentes era até natural, agora que somos adultos é inexplicável. Ao menor desentendimento, sinto-me possuído de ódio por ele, tentando ofendê-lo e agredi-lo. E a gente olha para isso aqui e acha normal, às vezes. Não, os dois não se dão mesmo, né? E não compreende o motivo disso, que tem uma causa oculta ali. E eles não estarem se dando bem agora é um chamado de atenção. A gente está aqui para se respeitar. Quando isso não está acontecendo, tem algo estranho ali interferindo. E agora a gente já tem condições de acessar essa causa. Porque o Evangelho está aí há 2000 anos, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente não faz isso, não bota isso em prática. Pelo menos até agora a gente não fazia, porque não entendia, né? Agora que a gente está entendendo o porquê, que a gente vai estar no lugar do próximo, ou já está no lugar do próximo agora, né? Que a gente já fez isso para ele antes, aí fica mais fácil começar a botar em prática. Até hoje não sei como casei com minha mulher. Uma atração física irresistível, talvez, mas foi só. Passado o fogo da paixão, resta incrível animosidade. Simplesmente não nos entendemos. Vivemos as turras, com intermináveis cobranças. Uma situação insustentável. É um dos últimos recursos, né? Fazer a gente vir casado, né? Não que todos os casais sejam assim, tá? Amo extremamente meu filho mais novo. Quanto ao mais velho, não há nenhuma afinidade entre nós. Ele me desrespeita e não consigo ser carinhosa com ele. Há momentos em que me parece um estranho, e é recíproco. Ele simplesmente me ignora. Parece sadismo de Deus, ó. Aí Deus é o culpado, né? Da gente estar passando por tudo isso, né? Mas se você vai investigar a história, está a explicação ali no passado, né? E eu me perdi aqui. Aqui. Parece sadismo de Deus promover esses desencontros no lar para que as pessoas vivam a brigar. Tais problemas, entretanto, relacionam-se muito mais com a ausência de compreensão, tolerância e respeito no presente e muito menos a presença de inimigos do passado. Então ele está dizendo que o desconhecimento disso aqui faz com que a gente não tenha mais compreensão, tolerância com o outro. Quando você tem esse conhecimento, mesmo vendo o outro pensando e agindo diferente, a gente compreende. Permita ele viver daquele jeito. É o aprendizado dele, é a forma dele. E quando eu entro em conflito, quando eu entro na briga, aí os dois lados perdem, né? E às vezes um lado se alimenta da energia do outro, né? Porque o outro se deixou ofender, então a outra pessoa usa aquilo como arma. E a gente, como não consegue ainda amar os inimigos, né, a gente vai sendo arrastado por isso. Embora se trate de uma situação desconfortável e complicada, é preciso lutar pelo pleno aproveitamento da experiência. Pleno aproveitamento da experiência, não é tentar fugir, não. Não podemos perder a oportunidade de corrigir os desvios de ontem, habilitando-nos a transitar amanhã com maior conforto e segurança pelos caminhos da vida. Então, quer ter uma vida melhor lá na frente? Precisa resolver as dificuldades agora. É imperioso não esquecer, em relação aos nossos desafetos do pretérito, transvestidos possivelmente em familiares de convivência difícil, que as lições serão repetidas tantas quantas forem necessárias, até aprendermos todos que somos irmãos. Está dizendo que vai voltar junto ao irmão, ou marido e mulher, ou pai e filho. Então a gente está aqui para resolver o que a vida traz para a gente, e não para desejar que isso seja tirado como um passe de mágica, né? Então, um atendimento de captação não faz mágica nenhuma. Ele ajuda, faz verdadeiros milagres quando a gente se propõe a mudar. Quando a mudança parte da gente. Aí sim a gente vê grandes efeitos de um atendimento de apometria ou de captação.
Mas se a pessoa ainda só quer se livrar daquilo, mas quer continuar agindo da mesma forma, sendo egoísta, sendo orgulhoso, não adianta, não tem muito efeito, não. Até pode marcar um atendimento, pode vir, mas não tem efeito. Às vezes a espiritualidade até traz um outro caso para ser atendido no lugar daquele, porque aquela pessoa não tem condições de atender, é jogar energia fora, né? Ou às vezes vem num grupo que não está em harmonia, né? Que aquele dia não consegue abrir um atendimento ali, é encaminhada aquela pessoa para aquele grupo, né? Então nada está errado, está tudo certo. Esse aqui é um texto de Richard Simonetti. Se eu não me engano, ele já desencarnou. Ele escreveu aquele livro interessante dos animais têm alma. Posso estar enganado, mas eu acho que foi ele, sim. Chega por hoje ou podemos passar mais algum material? Todo mundo com fome já? Vou entender esse silêncio como podemos passar mais um pouquinho aqui. Isso aqui é uns trechos da palestra de Ratanaval Tata. Tem a ver com o nosso dia a dia aqui. Não eduque seus filhos para serem ricos, eduque-os para serem felizes. Assim, quando crescerem, eles saberão o valor das coisas e não o seu preço. Coma seus alimentos como se fossem remédios. Do contrário, você terá que comer seus remédios como se fossem alimentos. Aquele que ama nunca irá te abandonar, pois mesmo que existam 100 razões para desistir, ele irá encontrar uma única para permanecer ao seu lado. Existe muita diferença entre ser humano, substantivo, e ser humano, verbo. Mas muito poucos entendem isso. Você foi amado quando nasceu e você será amado quando morrer. Nesse intervalo, você precisa merecer. Se quer andar rápido, ande sozinho, mas se quer andar longe, ande com alguém ao seu lado. Os 6 melhores remédios do mundo: luz do sol, descanso, exercício, dieta, autoconfiança e amigos. Mantenha-os em todos os estágios e aproveite uma vida saudável. Se você olhar para a lua, verá a beleza de Deus. Se você olhar para o sol, verá o poder de Deus. E se você olhar no espelho, verá a melhor criação de Deus. Então acredite em si mesmo, em si mesma. Na vida, somos todos turistas e Deus é o agente de viagens que determinou nossas rotas, reservas e destinos. Então, confie e aproveite essa viagem chamada vida, apesar de estar parecendo que está tudo errado. Só para chamar, se para de gravar. Depois eu falo. Quer perguntar alguma coisa, André? O que é? Hã? Ameaça? É quando alguém faz uma expressão de que vai fazer algo para você, de que pode fazer algo para você, tem a intenção de fazê-lo se você não fizer algo, não mudar algo. Então a vida é isso mesmo, a gente está aqui nessa grande escola, nesse planeta Terra, que é uma grande escola, para viver essa nossa vida, não é a vida do outro. Está tudo certo, a gente está tendo aquilo que a gente precisa para o nosso aprendizado. E quando a gente encara isso, a gente não fica empurrando com a barriga, né? E lá na frente tem um monte de problemas, né? Então vamos resolver. E quando a gente entende que a vida é uma escola, a gente acorda de manhã e já pensa, o que a vida vai trazer hoje para o meu aprendizado? Você já vai estar preparado. A gente vai deixar de reagir e vai começar a responder, porque a vida trouxer. E vai entender que vale a pena. E hoje a gente resolve os 10 problemas, amanhã vão aparecer mais 10. A gente não está aqui para acabar com os problemas, está aqui para exercitar a nossa inteligência e passar por eles. E a vida vai ficando mais tranquila quando a gente aprende essa regra do bem viver. E essa é a proposta do nosso estudo aqui.
Alguma pergunta, alguma colocação? Esqueci de falar isso no início, tá? O nosso estudo é aberto, tá? Se tiverem dúvidas, podem me interromper. Alguém tem alguma colocação? Podemos encerrar? O nosso tempo estimado aqui é entre 30 e 40 minutos, tá? Mas não, independente disso, tá? Podem perguntar. O meu objetivo aqui não é trazer material, e sim que vocês tirem as dúvidas do que eu puder resolver, do que eu puder responder também, né? Então vamos encerrar com um passe coletivo, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa, ligados aos passes. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, aproveitando a energia deste ambiente, o auxílio da espiritualidade, que sabe o que cada um de nós está precisando. Basta que a gente se coloque numa posição receptiva, sentindo como que uma nuvem de energia leve, clara, envolvendo todo o nosso corpo, nos sentindo mais leves, drenando essas preocupações que a gente não pode resolver agora, sabendo que é o objetivo da vida, fazer com que a gente exercite a nossa inteligência para resolvê-los, mas que seja no momento certo. Ampliando essa energia para o nosso lar, para o local de trabalho, envolvendo todas as pessoas do nosso convívio. Que tenhamos todos uma semana abençoada, que a gente consiga aos poucos começar a botar em prática esses conhecimentos. Uma boa noite a todos.